Quem está com a Bíblia aberta em Mateus 9, diga amém. Vamos lá. Eu tenho, nesta manhã de sábado, 3 tipos de cura, das quais eu quero falar com vocês. O primeiro texto está em Mateus 9, versículos 18 em diante. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela, e ela viverá. Queridos, muito forte, né? Eu acho que a Bíblia tem muitos textos bíblicos fortes e cheios de poder, mas esse talvez seja um dos que mais mexem comigo. A menina já havia morrido. Ela tinha falecido. Quando as pessoas morrem, o que nós fazemos? Nós sepultamos as pessoas. Mas este homem, ele foi em direção a Jesus. Ele sabia que Jesus estava ali na cidade. Ele estava ouvindo dos milagres que Jesus realizava onde quer que ele passasse. Ele sabia que a multidão vinha na direção de Jesus, trazendo os seus enfermos, os seus doentes, os seus necessitados. E Jesus tocava, Jesus dizia, Jesus curava, Jesus transformava. E ele se dispôs: não, Jesus está aí, minha filha morreu. Mas Jesus está aí, eu estou indo para lá, eu vou ter um encontro com ele, porque alguma coisa vai acontecer. Sabe aquela frase que nós costumeiramente dizemos, o não nós já temos? O não ele já tinha, mas eu não enxergo essa frase neste homem. O que eu enxergo nele é uma fé que move o mundo, porque a filha já estava morta, e ele corre para Jesus. Essa história é uma história pouco mencionada, porque no processo acontece algo que chama muito atenção e é muito mencionado nos sermões, muito lembrado na palavra de Deus, porque a Bíblia diz no verso 19, Mateus 9, 19, e Jesus levantando-se os seguia e também os seus discípulos. Jesus está indo para onde? Para a casa desse chefe. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei o quê? Ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou sã. Lá no Evangelho de Lucas, o texto bíblico diz um pouco diferente. Diz que quando foi tocado pela mulher, Jesus perguntou, mesmo sendo apertado por tanta gente, ele perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? E os discípulos quiseram rir: mestre, como que nós vamos saber quem te tocou? No meio dessa multidão, as pessoas se esbarram em ti o tempo todo. Mas Jesus disse: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu virtude, ou de mim saiu poder. E de repente, enquanto Jesus falava, possivelmente aquela mulher se esgueirava no meio da multidão, já se sentindo curada, talvez se esgueirava para longe do fato, para longe da cena, mas o olhar de Jesus a alcançava, e de repente ela teve que voltar-se para Jesus novamente e dizer: mestre, fui eu que lhe toquei. Eu imagino que ali tenha ocorrido uma conversa, um diálogo, onde ela disse: por 12 anos eu sofro de uma hemorragia, por 12 anos eu gastei tudo que eu tinha e tudo que eu não tinha, por 12 anos eu fiz tudo aquilo que estava ao meu alcance e tudo aquilo que não estava ao meu alcance. E os médicos, após tirarem de mim tudo que eu tinha, eles simplesmente me desenganaram. Mas hoje, quando eu vim para cá, sabendo que o Senhor estava aqui, estava curando vidas, transformando pessoas, eu, com a minha fé limitada, entendi que eu não conseguiria ter um encontro contigo, conseguiria ter essa conversa, então eu me dispus a apenas lhe tocar, porque eu acreditava que se eu lhe tocasse, eu seria curada. E no momento em que eu lhe toquei, alguma coisa mudou no meu íntimo, e instantaneamente eu fui curada. E é aqui que eu imagino Jesus dizendo para ela, após todo esse discurso dela,
Jesus diz assim para ela, 9. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E a mulher agora está não somente curada, não somente sã, mas ela tem a oportunidade de voltar para casa tranquila, porque ela sabia que toda a peregrinação, a busca dela havia terminado. Não porque um bom médico apareceu ali, mas porque Jesus, o médico dos médicos, permitiu-se ser curado por ela e a tocou. Será que nessa manhã nós temos entre nós alguém que precisa de uma cura? Será que nessa manhã nós temos entre nós alguém que precisa tocar a Jesus? Muitas vezes na vida cristã nós queremos ser tocados por Cristo. E nós acreditamos que sim, é importante que Cristo estenda a mão e nos toque. Esse milagre nos mostra que não é bem assim. Às vezes, todo o milagre começa a acontecer, não quando Cristo nos toca, mas quando pela fé nós nos dispomos a tocar em Cristo. Algo tão simples, um simples toque na orla do manto, um simples toque no pedaço de pano que Jesus usava como vestimenta. Curou aquela mulher e colocou um ponto final a toda a história de dor e sofrimento. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que sem fé é impossível fazer o quê? E vou te dizer mais. Sem fé também é impossível receber milagres. Sem fé é impossível ser curado. Sem fé é impossível ser transformado. Porque é preciso que aqueles que busquem a Deus, o busquem acreditando que Ele tem o poder de mudar a história e mudar a realidade da vida deles. Não são poucos aqueles que estão na igreja 10, 15, 20, 30 anos, mas ainda não tocaram em Cristo Jesus. Ainda não foram tocados por Cristo Jesus. E permanecem na igreja se perguntando, por que na vida dos outros acontecem, mas comigo não funciona? Por que comigo não dá certo? Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. É importante ler a Bíblia? Sim, e o faça todos os dias. É importante orar? Sim, e o faça todos os dias. Tão importante quanto essas duas coisas é pedir a Deus para que a sua fé seja aumentada. Porque é através da fé que nós alcançamos aquilo que não pode ser alcançado por nossas mãos. Nós precisamos ter fé para recebermos os milagres de Deus. Eu vou terminar o relato bíblico, mas o principal que eu queria falar era dessa mulher que, apenas com um toque de fé, teve a sua vida transformada. Mas a gente sabe que Jesus, quando faz milagres, Ele não faz no varejo. Jesus faz milagres no atacado. E basta você estar próximo a Ele, você também recebe o milagre. O texto termina dizendo, verso 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, por que tocadores de flauta? Porque era comum. Hoje, quando morre alguém, a gente contrata um serviço de uma funerária, não é isso? A gente vai atrás do caixão, a gente se preocupa com o local onde a pessoa vai ser sepultada. Naquele tempo, a primeira necessidade, a primeira coisa que tinha que ser suprida era a contratação das carpideiras. Quem são as carpideiras ou homens faziam parte do processo? Eram pessoas assalariadas que ganhavam dinheiro para chorar. Então, as carpideiras vinham pessoas tocar flauta, músicas tristes na flauta, e vinham junto com essas pessoas contratadas para chorar no sepultamento. Então, tinha que ter bastante choro. Essa era a condição para um bom sepultamento. Parece que aquilo que foi feito lá naquele tempo continua em voga até hoje. Vocês podem ver que não importa quão ruim a pessoa tenha sido, no momento que ela morre, no instante seguinte, quem ela se torna? A melhor pessoa do mundo. Não é assim? Olha, coisa rara. É muito raro você ir no... O pastor vive em cemitério, né? Mas coisa rara é você estar num cemitério e ver alguém falar mal do morto. É raríssimo. E quando acontece, é alguém da família que estava assim, no limite, mas é raríssimo. Acho que de cada 100 enterros que a gente vai,
a gente vê assim umas 2 pessoas falarem mal do morto. Por quê? Porque nós acreditamos que no momento em que morre a pessoa se torna quase um santo. E a gente só se lembra das coisas boas para falar da pessoa, não é assim? Vocês concordam com isso? Fazer uma homenagem para a pessoa, só lembrar dos bons feitos da pessoa. Então, quando Jesus chega naquele lugar, os tocadores de flauta lá já estão. E olha o que Jesus diz, né? Ele é: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas ela dorme. E todo mundo riu de Jesus, né? Falaram assim, que absurdo, claro que ela está morta. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou, e a fama deste acontecimento ocorreu por toda aquela terra. Amém, igreja? Morreu? Deus tem o poder de ressuscitar. Está vivo, moribundo, esperando o momento da morte? Deus tem o poder de mudar toda essa realidade. Recebeu um diagnóstico terrível? Deus tem o poder de mudar esse diagnóstico. Está esperando o pior da vida? Deus tem o poder de mudar essa realidade. Vamos para um outro milagre de Jesus, vamos lá rapidamente, Lucas capítulo 7, Evangelho de Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas 7, verso 1. Se você achou, diga amém. Se você não achou como eu, diga misericórdia. O meu problema é que a minha estava marcado com um negócio aí, fica mais difícil de achar se não segura aqui na parte marcada. Me acompanha a leitura. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou na cidade de Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e quase à morte. Queridos, comecem a fazer as contas aí. O servo. Quem é servo? Servo é escravo. Os escravos, eles eram vendidos em qualquer esquina, em qualquer mercado. Tinha escravos de todo tipo para você comprar e vender a hora que você quisesse. E o texto bíblico diz assim que o servo de um centurião. Quem é um centurião? É um chefe da guarda romana que tinha autoridade sobre 100 soldados. Um servo de um centurião estava gravemente enfermo. Se o centurião era romano, ele não era do povo de Deus. Ele não guardava os mandamentos de Deus. Ele não era obediente ao querer de Deus. E era o inimigo do povo de Deus, porque ainda exigia os pagamentos, os tributos e tantas outras coisas mais, que não dá para mencionar tudo aqui, porque o tempo não permite. O texto bíblico continua dizendo: tendo esse centurião ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Esses, chegando-se a Jesus, com instância ou insistência, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto. Interessante, né? A gente percebe que é um negócio assim bem bagunçado. Porque os líderes da religião judaica vão a Jesus, insistem com Jesus para Jesus fazer alguma coisa pelo servo de um centurião romano, e dizem no final do pedido: ele é digno de que você, Jesus, faça este milagre. Por que será que este centurião era digno? Por que será que na cabeça desses judeus ele merecia essa bênção? Verso 5. Porque ele é amigo do nosso povo. E ele mesmo fez o que para a gente? Nos edificou a sinagoga. Então agora, peraí, já não é mais um qualquer, né? Agora já é um homem que, embora romano, embora centurião, de alguma forma é temente a Deus, de alguma forma tem a simpatia dos judeus, e ainda construiu para os judeus um local onde eles pudessem cultuar a Deus. E é interessante perceber que os líderes judeus procuram a Jesus como uma instância necessária para a cura.
Sabe, queridos, não importa quem você seja. Não importa nem se você é ancião. Não importa se você é pastor. Não importa de onde você veio, nem para onde você vai. O que eu declaro para vocês nessa manhã, sem medo de errar, é que o Senhor Jesus tem poder suficiente para transformar a vida de absolutamente qualquer pessoa, inclusive a minha e a sua. Ele tem poder para curar qualquer pessoa. Verso 6, então foi Jesus com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhes dizer: Senhor, não te incomodes. Porque, olha, haviam dito que ele era digno, né? Mas olha o que ele fala: porque eu não sou digno de que entres em minha casa. Eu não sou merecedor que o Senhor entre na minha casa. Queridos, isso acontece tanto com a gente. Quantas são as vezes que nós não nos sentimos dignos? Quantas são as vezes que nós temos a convicção de que nós não somos merecedores? E às vezes esse senso de não ser digno, de não ser merecedor, até atrapalha o milagre. Porque se você não merece, não merece mesmo, também não mereço, às vezes a gente tenta impedir Deus de fazer um milagre na nossa vida. Olha, fica aí mais de longe, Jesus. Eu não sou bom o suficiente para que o Senhor chegue perto de mim ou me toque. Fique aí um pouco mais afastado, um pouco mais distante. Não venha para tão perto da minha vida. Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém manda com uma palavra, e o meu rapaz ou o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, que os que foram enviados encontraram o servo como? Amém, queridos? Eu quero dizer para você nessa manhã que você não precisa ser digno de absolutamente nenhum dos milagres de Deus. Você não precisa ser digno nem mesmo da salvação de Deus. Você apenas precisa estar propenso a receber esses dons imerecidos dos céus na sua vida. Algum tempo atrás, faz bastante tempo isso, eu visitei alguém no leito de morte. A pessoa já estava assim muito fraquinha, muito moribunda. Você já viu uma pessoa moribunda, daquelas que você olha e fala assim: será que vive mais 1 hora, ou mais 2, ou será que morre agora? Já estiveram diante de uma pessoa assim? É comum, pastor, visitar pessoas em hospital que estão nessa situação. E essa senhora, eu conheci ela já há alguns anos, e quando eu entrei no quarto do hospital, ela viu quem era, olhou para mim, e assim suspirou como se quisesse falar alguma coisa. Eu cheguei bem pertinho dela e perguntei para ela: como que a senhora está, minha irmã? E as palavras que ela me disse foram as piores palavras que eu poderia ouvir. Ela me disse: estou aqui esperando a morte. Eu não sou merecedora de um milagre, eu não sou merecedora do perdão. Isso ela dizia com muita dificuldade todas essas coisas. Eu não sei por que você ainda está aqui e talvez vai ter a coragem de orar por mim. E eu disse para ela: minha irmã, a senhora realmente não é digna de nada disso. A senhora realmente não merece absolutamente nenhuma dessas coisas. Mas se eu te contar algo, a senhora não vai ficar chateada comigo? A senhora sabia que eu também não mereço? E ela me olhou nos olhos e disse: mas você não fez as coisas que eu fiz. E ela, esperando ali o momento da morte, me dizendo que ela era a pior pessoa que ela conhecia no mundo.
Difícil isso, né, irmãos? A pessoa indo para a morte esperando o pior da vida, se enxergando como o pior de todos os seres humanos. Eu orei com ela. Me ajoelhei ao lado da cama dela e fiz uma oração. E nessa oração eu fiz uma oração demorada, sem pressa. Eu lembrei-me nessa oração de todos os personagens da Bíblia, homens que eu e você, e mulheres que eu e você admiramos, e que também falharam. E a despeito das falhas desses homens, Deus os amava, Deus os salvava, Deus os transformava, e Deus estava disposto a fazer coisas grandiosas por eles. Quando eu terminei a oração e me levantei ao lado dela, eu perguntei para ela assim: a senhora percebeu que mesmo a estes, Deus perdoou, amou? Será que realmente Ele não pode lhe perdoar e lhe amar? Ela deu um sorriso e disse: se Ele fez isso por todos esses, acho que Ele pode fazer por mim também. Aí eu perguntei para ela: a senhora aceita esse perdão? Ela tinha passado por uma situação horrível dias antes, mas ela disse assim para mim: pastor, se Deus quer me dar o perdão, eu não vou mais recusá-lo então. E queridos, essa visita terminou, sabe como? Essa visita terminou com os olhos dessa senhora sendo fechados, sendo selados. Só se abrirão novamente na manhã da ressurreição. Você entende o que é isso? Você não merece o milagre, você não merece a bênção, você não merece a transformação, você não merece a ação de Deus. Mas Deus tem tudo isso para fazer por você. E eu quero terminar lembrando você de um grupo de pessoas que Jesus curou nos evangelhos. Havia uma doença considerada a pior doença de todas as doenças daquele tempo. Quando a pessoa possuía a doença, ela tinha que gritar por onde quer que ela fosse. E ela gritava: imundo, imundo, imundo! E as pessoas abriam caminho para que ninguém se aproximasse da pessoa. A pessoa, quando diagnosticada pela doença, a primeira coisa que acontecia, ela era expulsa da sua casa e não podia mais morar dentro da cidade. Ela tinha que morar do lado de fora da cidade, junto ao muro. E lá de dentro da cidade alguém jogava um resto de comida para que essa pessoa que estava lá fora pudesse pegar ali o que sobrava e pudesse se manter viva de alguma forma. As pessoas vítimas da lepra, elas viviam dia após dia aguardando o dia da morte delas. Sabem como que a lepra era chamada? Não o nome científico da doença, mas como as pessoas consideravam a lepra naquele tempo, elas chamavam a lepra de 2 nomes. O primeiro era o açoite. Por que o açoite? Porque eles acreditavam que a lepra era o castigo de Deus, era a forma de Deus chicotear o pecador que merecia passar por aquilo. Sabe qual é o segundo nome da lepra? Dedo de Deus. Uma doença terrível, uma doença degenerativa, em que a pessoa ia perdendo toda a sensibilidade do corpo, ia perdendo partes do seu corpo, ela ia apodrecendo de fora para dentro enquanto viva estava. Todo mundo entendia que a lepra era responsabilidade do pecado. Quem tem lepra? Quem pecou. Lei do engano, né? Todos pecamos e nem todos temos lepra. Ainda hoje acontece isso. Ainda hoje, quando alguém descobre uma enfermidade, a primeira coisa que a pessoa se pergunta é: o que eu fiz de errado para Deus me castigar com tamanha maldição? Quero declarar para você nessa manhã: o nosso Deus não castiga ninguém, nem com lepra, nem com nenhuma outra enfermidade. As doenças e as enfermidades estão presentes no mundo caído em pecado. E basta nós estarmos vivos para que nós sejamos suscetíveis a todos esses infortúnios, a todos esses males. Mas eu quero declarar para você também que a maior de todas as doenças é uma que nós todos que aqui estamos essa manhã somos portadores dela. Sim, eu estou falando da doença do pecado.
doença do pecado faz muito semelhante à lepra. Ela nos consome de fora para dentro. Talvez alguns creiam que de dentro para fora. A verdade é que o pecado vai nos matando dia após dia. Vai nos separando do nosso Deus, nos afastando dele e nos dando um senso de morte iminente. Nessa manhã de sábado eu não sou profeta nem filho de profeta. Mas eu sei que algumas pessoas aqui vieram se sentindo indignas, se sentindo imerecedoras, acreditando que nada pode ser feito para mudar a sua realidade, acreditando que realmente merecem a morte. Mas eu quero declarar para vocês nessa manhã: o Senhor Jesus está aqui conosco. O Senhor Jesus está presente neste templo construído por mãos, disposto a abençoar, disposto a curar, disposto a transformar, disposto a realizar em mim e você muito mais do que nós sonhamos ou imaginamos. O Senhor Jesus tem um antídoto para o pecado. Ele tem a cura para o pecado. Ele tem a cura também e o antídoto para todas as demais enfermidades. Eu lhe pergunto, será que a nossa maior necessidade não é nos entregarmos a esse Deus e deixarmos Ele realizar essa obra de salvação de forma completa em nossas vidas? Nós vamos terminar esse culto e já vou entrar no tanque batismal para fazer os batismos. Mas antes de fazer isto, eu quero fazer um apelo a você. Quero apelar ao seu coração. A você que tem se sentido distante, você que tem se sentido afastado, você que não se sente merecedor, nem mesmo digno. Eu quero apelar a você, para que nessa manhã você não olhe para ninguém ao seu redor, não olhe para nenhuma circunstância ao seu redor. Olhe fixamente nos olhos de Cristo Jesus e caminhe em direção dele para receber a vida eterna, a salvação, que só Ele pode te conceder e só Ele pode me conceder. Nós vamos terminar este culto cantando um louvor. Não sei se ele é bem conhecido de todos vocês. É uma música do Daniel Lidick que diz assim: me cura, Senhor. Ao se colocar em pé para cantar este louvor, faça isto, pedindo a Deus para que este milagre, para que esta cura, para que essa transformação aconteça de forma completa na sua vida. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, obrigado pela cura, pelo perdão, pela transformação que há em Cristo Jesus. Amém. Nós não queremos apenas saber da existência dessas bênçãos, nós queremos te suplicar para que ela se torne uma realidade na vida de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podem sentar-se. Prezado Valdo, atendendo o desejo do seu coração e a ordem do Mestre Jesus, para perdão dos seus pecados e renovação da sua Cristo do Evangelho, eu o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é bom pra
da Alzira, venha para frente para ficar aqui. A irmã Alzira não nasceu ainda. Ela vai nascer dentro de alguns instantes. Mas ela esteve me dizendo essa semana do desejo dela de estar servindo a Jesus e apresentando o Evangelho para toda a família dela. Amém. Há alguns sábados atrás ela esteve na igreja levando a filha e o genro. E eles gostaram muito. O filho é um estudioso das Sagradas Escrituras. Já leu a Bíblia, está lendo a Bíblia toda, verso por verso. E eu quero pedir a ajuda de todos vocês para que orem pela família dela também, tá bom? Para que a alegria que ela sente no coração hoje se estenda também para os filhos, para toda a família dela. Ela está resolvendo uma situação delicada da vida dela neste momento. E ela é muito agradecida porque ela sabe que Deus está presente, guiando todos os detalhes. Isso não tem preço, né, irmãos? A convicção da presença de Deus não tem preço. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus me salvou. Deus é bom pra mim. Prezada Alzira, atendendo o desejo do teu coração e também a ordem do Mestre Jesus, para o perdão dos seus pecados, para a renovação da sua vida na presença de Deus, para que você ande dia após dia com Ele, até que Ele volte para te buscar. Como ministro do Evangelho, eu tenho o privilégio de lhe batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.